Olá, tudo bem, pessoal? Sou Eduardo Frezarim, CEO da EASO e host desse podcast. Nós estamos aqui para mais um episódio do Eventos de Resultados e eu quero te lembrar que o objetivo desse podcast é levar alguns insights, algumas histórias de sucesso, às vezes até de fracasso, alguns perrengues que a gente vive nesse mundo de eventos, mas com o único objetivo, ajudar você a construir melhores resultados para o teu evento. E hoje nós estamos especialmente com uma temporada especial de dentro da Feira EBS. A Feira EBS, para quem não conhece, é uma das maiores feiras do setor de eventos no Brasil. Aqui estão as principais soluções para o mercado. Grandes empresas estão aqui como compradoras e a gente aproveita a oportunidade para falar com alguns painelistas, alguns palestrantes, expositores, parceiros do evento. E hoje nós estamos aqui com a Carla, que vai ser painelista aqui no evento. Então a gente vai bater um papo, inclusive, sobre alguns temas que ela vai falar no painel. Quero apresentar bem aqui, mas antes disso, Carla, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, obrigada, super feliz em bater esse papo com vocês. Muito bom, muito bom. Carla Bononi. A Carla tem mais de 18 anos de experiência em procurement, que é aquisições, né, o setor de compras, mas com muito mais do que isso, com foco em agências de branding, eventos e mídia. Atuou em empresas multinacionais e latino-americanas como Mercado Livre, Diageo, Bayer e liderando estratégias regionais e locais de sourcing com agências de marketing. A Carla atua hoje, lidera o time de sourcing para serviços de marketing, eventos e mídia no Grupo Boticário. Carla, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tanta experiência sua aí, eu queria até abrir, aqui eu li o mini currículo seu, mas você contar um pouco da sua jornada, como foi chegar aqui para liderar um setor desse numa empresa do tamanho do Grupo Boticário, né, o maior franqueador do Brasil, então a jornada que te trouxe até aqui com certeza deve ter sido bem interessante. Sim, Eduardo, mais uma vez, obrigada, super feliz de estar aqui, de bater esse papo com vocês. Hoje eu estou, atualmente ali liderando todo esse time de compras, que olha para esse 360 ali das agências, serviços de marketing, mídia, eventos. Como você colocou, eu já passei ali por muitas outras empresas, sempre em segmentos diferentes, então esse também está sendo um grande desafio, conhecer segmentos novos. É a primeira empresa de varejo que eu trabalho, então acho que dentro do varejo tem uma dinâmica, tem um ecossistema que funciona muito diferente. Eu não sou publicitária de formação, eu não fiz marketing, né? Eu venho do mundo de ADM. Olha só. Mas eu brinco que eu tive a escola da vida das empresas na área de marketing. Não, porque essas Que empresas por foi onde o você que... passou são empresas que utilizam muito bem, que têm o marketing como ferramentas muito poderosas, como Mercado Livre, Bayer. São empresas que investem muito. Eu imagino o quanto você vivenciou tudo isso, né? Eu acho que cada empresa, muitas coisas não mudam, né? Muda só o endereço e o nome, mas eu acho que o fato de ter passado por segmentos diferentes trouxe um conjunto bacana ali de entender um pouco do perfil, de entender um pouco as diferenças do negócio, um pouco dos objetivos, né? E aí, depois, mais na frente, quando a gente conversar um pouquinho, eu também quero contar o que isso me ajuda hoje na hora de trazer os parceiros. E eu acho que diferente de grande parte das pessoas que falam aqui no teu podcast, que é muito da área de marketing, muito da área de eventos, eu venho de uma área que acaba que muita gente dá uma torcida no nariz quando eu falo, né, que sou da área de compras. As pessoas já acham que eu vou chegar e pedir desconto, então eu brinco que eu me apresento para os parceiros, né? E peço para o meu time sempre fazer a mesma coisa, falando, olha, dá um crédito, vamos conversar um pouquinho, e daí você decide se de fato você vai me dar uma atenção ou não, né? Sempre tem uma barreira ali. Então eu acho que quando a gente fala em pessoas nessa área de compras olhando para agências, é um mercado um pouquinho diferente, né? Sim. Por isso que grande parte aí da minha formação ela veio dessa experiência mesmo do dia a dia. O que hoje eu vejo o quanto ela contribui aí para um futuro, expertise, o quanto eu consigo ajudar de muitas formas Sim. as empresas. Olha, gente, olha que bacana. Hoje você vai ouvir a visão de alguém que está do outro lado da mesa. É Está isso. ali do lado de compras, que também é um desafio, né, Carla? O que você falou é muito real, né? A gente, quem é fornecedor para o setor e tal, dá uma tremida na base quando fala, olha, agora vai para o compras. A gente fala, ah, meu Deus, vai Lá vir vem mais aquele uma... povo chato me pedir desconto. Mas é legal, eu acho que assim, o processo, né, esse compliance que as grandes empresas fazem,
é bem legal porque é um processo que é transparente, que permite uma competição saudável, né? Mas isso que você estava dizendo agora, esse interesse seu de conhecer um pouco mais do fornecedor, até seria bacana se falar um pouco disso, né? Você estava me comentando aqui antes do podcast que um fornecedor, inclusive, né, comentou isso contigo, falou, olha, que legal, você conhece bem da nossa realidade, você conhece bem do tema. Isso faz diferença, né, Carla? Porque uma coisa é quando você só trabalha ali na compras olhando valores. Agora, quando você entende aquilo que está sendo, que faz parte de um processo estratégico da companhia, inclusive, isso ajuda muito, né? Eu falo que os meus colegas de profissão, eles são muito experts e muito fortes quando a gente fala de supply chain, quando você fala na compra direto, de commodities, né, o mercado já muito consolidado. Quando a gente olha para a parte de serviços, começam a entrar as nuances e as dificuldades, inclusive de você ter profissionais, né, eu falo, para eu formar o meu time, você fica naquele híbrido entre... E a hora que você faz o recorte exclusivamente para marketing, você ainda tem um mundo adicional dentro desse leque de comprar serviços. E eu acho que a grande dificuldade, eu lembro que eu participei de um painel alguns meses atrás, que era para um time de produtoras, produtoras executivas, e eu era a única ali desse meio ali, a única pessoa de compras, e eu falei, eu sei que a dificuldade de vocês, eu acho que a primeira barreira é ter alguém que saiba do que você está falando na hora de negociar, porque eu acho que isso é a grande dificuldade. Então, é primordial, né? É core você conhecer tecnicamente aquilo que você vai negociar. E daí não só para ter a melhor negociação falando em valores, mas eu acho que para ter no final das contas ali o como você vai ajudar realmente o negócio. Sim. Né? O que você vai trazer de vantagem, porque a negociação ela tem muitos pilares ali, a hora que você olha. E aí eu vou deixar você... Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas não, nessa legal, linha. legal. O fato de você ter esse conhecimento do setor, né, de marketing, comunicação, porque são 3 pilares aqui pelo que você estava me dizendo, né, que é o marketing, serviços de marketing como um todo, a parte de eventos, né, que vocês também atuam muito forte aí com eventos da marca, participação e mídia, que aí eu imagino também o investimento que o Grupo Boticário faz em mídia. Então, quer dizer, você tem um olhar ali bem 360, né, na comunicação como um todo da companhia e conhecer esse mundo, para mim, faz muita diferença, né? Às vezes que a gente negocia com vocês é nítido, assim, não vem só uma questão de negociação de preço, mas sim de escopo, de entendimento, de como que as coisas vão ser, né? Então, isso é bem bacana. Eu queria te perguntar, assim, o que você costuma considerar o que mais conta ponto para você na hora da escolha dos fornecedores? Talvez eu estou pulando aqui algumas etapas, mas me veio isso agora. Como você conhece bem nesse mercado, como é que o que é num papo, é olhando o documento, é olhando a proposta, enfim, é uma curiosidade que eu tenho. É uma pergunta interessante mesmo, né? Eu acho que assim, a última coisa que eu deixo para olhar é o custo daquilo, porque para mim tem muitas outras etapas antes disso. Sim. E eu acho que a primeira é o que eu chamo de assertividade no que você está trazendo para a agência. Então, hoje, dentro desse mundo, e daí falando não só de eventos, né, mas do mundo muito amplo. E dentro de eventos também, eu tenho agências de publicidade que também fazem eventos. Sim. Eu tenho agências de mídia que, se você pedir, também fazem eventos. Então, acho que primeiro você tem, né, um leque muito grande de agências faz tudo, hoje no mercado. E eu acho que o faz tudo, às vezes tem o que sai muito bem feito e tem coisas que você, de fato, tem que olhar com uma ótica de fazer um filtro. Então, acho que uma das primeiras coisas é qual é a assertividade, assim, qual é o potencial desse parceiro para realmente entregar o que eu preciso. E aí eu acho que antes disso tem olhar para dentro de casa, né? Eu preciso conhecer e conversar com quem demanda, com quem precisa daquele serviço, para entender o que ela quer com aquilo. Porque muitas vezes você olha para trazer uma agência de eventos e no final o que você quer é uma agência criativa que te ajude a desenhar um impacto de marca e o evento vai ser o desdobramento daquilo. Olha só. E aí você começa a separar, fala, putz, e se a gente quebrar esse escopo, né? Ou às vezes eu quero alguém apenas que desdobre a execução. E também tem um papel muito forte de eu não frustrar o parceiro que eu estou trazendo. Sim. Porque às vezes você traz um parceiro que está na ansiedade de
fazer a estratégia 360 daquilo, e aí eu chego e conto para ele que ele vai só executar, ele vai só implementar o que alguém já planejou. Sim. E aí você começa a ter ruídos, então eu acho que essa comunicação a gente precisa ter o feeling para refinar. E aí acho que até outra coisa que me ocorreu agora, hora que você olha, né, hoje a AI substitui tudo, né, acho que tá no hype. E a grande dificuldade é, muitas empresas estão usando porque está no hype, muitas empresas sabem o que elas precisam resolver de problema para usar da forma certa. Sim. Então, eu acho que passa também quando você olha para parceiro, né? E esse feeling ali de dar o match, né? De fazer o hunt, dar o match entre o perfil da empresa e o parceiro, é primordial e faz parte para você começar. Faz parte do sucesso que você vai dar de resultado para aquele evento, para aquela ativação, enfim, para aquilo que você quer implementar. E a demanda ela vem através dos times, Carla. Assim, cada time, são muitas marcas, né? Por isso que se chama Grupo Boticário. Quantas marcas são no total? 13 marcas. 13 marcas. Então, imagino que são muitos times olhando, né, para diversos desafios aí. E essas demandas ela vem através do time já com alguns parceiros fornecedores encaminhados, isso você considera também? Ou muitas vezes chega o briefing e você vai em busca desse parceiro? O mercado de varejo funciona com uma dinâmica muito diferente, né, Sim. de todas as outras, assim. Por ter marcas diferentes, com approaches diferentes de mercado, a gente precisa muitas vezes de agências diferentes, né? Então, sei lá, eu tenho uma equipe que olha para franqueados, eu tenho uma equipe que olha para um público interno. Então, cada um vai ter uma necessidade diferente de parceiro. Sim. Não significa que um é melhor ou pior. Significa que às vezes, né, sei lá, às vezes você tem um viés muito forte de fazer eventos realmente corporativos e eu preciso daquilo. E aquilo vai dar match com o que eu quero. E daí, respondendo a sua pergunta, sim, chega de várias formas, mas o grande lance do sucesso, eu acho que ele começa muitos steps antes, né? A hora que você chega nessa fase de já ir ali para trazer o parceiro, você já está no finalmente. Eu acho que tem o planejamento que começa lá atrás. E é isso que eu costumo dizer, que cada vez mais ali eu tô junto, né? E eu procuro participar do plano estratégico mesmo das marcas. E aí não só onde eu estou hoje no Boticário, mas acho que Mercado Livre, Diageo, enfim, pelos lugares que eu passei, é muito uma característica de eu preciso me conectar meses antes quando você está pensando e planejando aquela demanda, planejando o que você vai, né, o que você vai fazer, o que você vai levar para o mercado, porque aí eu consigo entender se eu vou ter parceiros hoje no meu leque ali disponíveis, se eu vou ter que acessar o mercado para trazer novos. Legal. E uma coisa que talvez algumas pessoas, né, discordem, mas eu sou contra a gente fazer bid a todo momento para tudo. Né, a gente acessar o mercado, fazer pitch, fazer concorrência. Até tem um movimento hoje de agências criativas que não topam mais fazer bid criativo, Sim. mas já emendando um pouquinho, eu sou a favor disso. Eu acho que a gente hoje tem meios de conhecer, tem históricos através do trabalho, do background da agência, do que eles já fez, tem potenciais para a gente entender. E eu não acredito que trocar de parceiro a cada 6 meses ou todo ano é sustentável para o negócio. Eu perco em escala, eu perco na curva de aprendizado do fornecedor, e daí você olha para um mercado de varejo. Né? Eu que passei por segmentos diferentes, já tive experiência de trazer parceiros que funcionavam muito bem numa bens de consumo, e quando eu coloquei ele num perfil de varejo, não funcionou. E daí você fala, pô, Carla, mas evento é evento, faz tudo a mesma coisa. Só que o entregável daquele evento é diferente. A necessidade e o objetivo é diferente. O mailing que eu estou trabalhando é diferente. Então, acho que são pontos para a gente considerar nesse ecossistema inteiro. Legal, cara. Legal esse teu olhar, a forma como você avalia o parceiro e o lance de vocês também ficarem com o parceiro por mais tempo, para mim faz muita diferença. Eu me lembro quando a Yasu começou a prestar serviço para vocês, quantas coisinhas, detalhezinhos a gente foi entendendo no processo, vocês também, e a gente foi se moldando, se adaptando, né, cada um do seu lado, e as coisas hoje fluem de uma forma muito mais natural, né? Claro que vocês precisam estar, né, de olho no mercado o tempo todo, porque pode surgir novas soluções, novos custo-benefício, mas é bacana esse olhar de vocês de assim, olha, o que está funcionando, que está dentro de orçamento, a gente vai manter até para
para construir junto, né? Isso é bem bacana. E aí você falando dos eventos, né, que são diferentes para cada atuação, para cada linha aí, queria que você falasse um pouco daquilo que você entende dos pilares de um evento, né? O que você entende assim, olha, o que nós, quando realizamos um evento, que a gente precisa olhar para quais são os pilares que faz sentido a gente olhar para construir um evento. Eu acho que vencida essa barreira do planejamento, da estratégia e de por que eu quero, no final, assim, quando se decide, né, usando isso como uma ferramenta para o negócio, o primeiro ponto é o porquê que você quer fazer o evento, né? Qual é o objetivo que você tem? É levantar lead, é conversão, é posicionamento de marca, enfim, a lista enorme ali dos motivos, é network que você quer fazer, é para engajar o time interno, você tem vários pilares. E é legal você falar isso porque muda muito, né, cara? Muda muito. Quando você muito. vai fazer o teu objetivo para um evento, ele muda toda a construção do evento, né? Muda. E aí, a hora que você olha para os elementos que vão te ajudar a compor aquilo, né? Sim. As primeiras perguntas que eu faço quando geralmente chega um briefing ali e alguém quer fazer, primeiro é entender o motivo, que daí conecta com aquilo que eu falei no começo, né? Se é um parceiro que é focado em branding, se é um parceiro que tem uma expertise em fazer team buildings e por aí vai. E quais são os elementos que vai compor aquilo, né? A dimensão, obviamente, o tamanho daquilo. E aí, os elementos que vão compor dependendo do teu objetivo, você vai ter o local, você vai ter elementos como o público mesmo em si, né? O próprio público que você está trazendo ali. E aí, no final das contas, a gente tem a peça que é tão importante quanto, que é quem vai fazer isso. Então, além de ter um time forte dentro de casa, né, a gente tem ali excelentes profissionais que estão no dia a dia planejando e fazendo acontecer, você tem que conectar parceiros. E aí, um dos olhares que eu tenho provocado muito não é só o parceiro que eu contrato, é quem está por trás no ecossistema dele, porque ele contrata vários terceiros. Né? Quem são esses terceiros também que estão ali? E geralmente uma das coisas que eu costumo trocar ali, né, fazer aquele momento de onboarding quando eu estou trazendo um parceiro novo, é contar para ele coisas que não necessariamente estão escritas ali no bid, mas ajudar ele a ter uma imersão cultural, entender um pouco do nosso negócio, entender um pouco do perfil de stakeholder, do perfil do nosso cliente. Isso vai ajudar no planejamento dele, e enfim, aí você entra no que eu costumo dizer que é a descer realmente ali para começar a analisar e fazer a escolha do parceiro certo para te entregar aquilo. E aí passa desde o que eu falei no começo, por vários outros pilares ali de escolha. Legal seu olhar nesse formato aí, né, dos pilares e e o que você quer com o evento, né? E como é que vocês medem, né? Como é que você mede isso, né? O que você costuma olhar para saber se o evento atingiu mesmo os objetivos que vocês foram estabelecidos ali no momento do planejamento? Porque para mim o planejamento ele deve vir lá das metas globais da companhia, né? Sai de lá, vai desdobrando isso até que chegue num ponto de que, olha, para alcançar determinados números ou determinadas posições, a gente precisa de atingir esses objetivos. E como medir isso? O que são os principais Eu acho que KPIs assim, cada empresa vão ter, e cada tipo de evento, né? Se olha para um evento comercial, ele vai ter os KPIs dele ali. Se você olha para um evento de entrega de marca, se você olha para um evento de posicionamento de marca, e daí você transporta isso para campanhas, para, enfim, cada um vai ter a sua métrica ali de sucesso, seja o ROI, seja o ROAS, seja o atingimento de lead, seja a própria conversão, seja top of voice, enfim. Cada um vai descer a sua métrica, mas eu acho que além da métrica ali que você tem que descer, existe eficiências que você começa a olhar que também vão fazer parte do sucesso e da entrega disso. Sim. E eu tenho me questionado muito, né? Que óbvio que a gente faz a conta do break-even, do evento se pagou, daquela coisa toda, mas eu tenho me questionado muito sobre as eficiências que eu estou gerando olhando para o evento como um todo, né? Então, por exemplo, qual é o meu impacto no pilar ESG com esse evento? Sim. Tanto fora quanto internamente. E é claro que, né, considerando ali um dos meus papéis e no final do dia
um dos motivos pelo qual eu existo, né, e as minhas posições existem ali na empresa é para trazer eficiência. Sim. Então a eficiência, ela tá longe de ser o custo, só o custo. Sim. Porque hoje o custo é um dos pequenos pilares que está dentro e, by the way, a gente reinveste ele quase que 100%, né? Porque está acostumado, assim, não existe, nunca sobra dinheiro em eventos, né? Dificilmente vai sobrar na conta ali. E as pessoas falam, cara, esquece, não tem esse de negociar e chegar no final. Você faz substituições, você faz trocas, mas o ganho e a eficiência é o famoso fazer mais com menos. Sim. E o famoso entregar mais com aquilo. E aí, quando você tem, acho que parceiros de longo prazo, você tem eventos que você faz há muito tempo, você tem que tomar cuidado para você não ancorar com resultados e entregas do passado, porque cada ano é um ano, cada ano vai trazer um desafio diferente. Sim. E o mercado também muda. Então, talvez o que funcionou há 1, 2 anos não vai funcionar agora. Então, eu acho que esse olhar 360 ele é um olhar importante também. Hora que você fala em trazer resultados. Legal. Você falando de eficiência, eu queria puxar um gancho com isso, Carla. Eu vi isso na prática, né? Vocês conseguindo agrupar alguns eventos e aproximá-los, né? Eventos de público totalmente distintos para a companhia, mas que, de certa forma, os times de marketing, de eventos, de comunicação, enfim, estariam envolvidos na organização. E vocês aproximaram esses eventos de uma forma que trouxe otimização de recurso, né? E aí tem tudo a ver com essa eficiência. E quando você fala de custo, né? E muito legal isso que você trouxe, que eu entendi o seguinte, né? O custo alto ou o custo que passa do que se espera, muitas vezes ele é fruto de ineficiência, né? De má gestão dos recursos, né? E aí vocês fizeram isso muito bem. Eu queria que você contasse um pouco disso, né? Aconteceu, acho que foi em 2025 agora, que foi em Florianópolis, né? Acho que é um case bem bacana que vocês construíram. Eu acho que assim, tudo começa um pouco antes, né? Eu falo que essa ideia, ela surgiu de um dos eventos presenciais que eu estava, junto com uma das heads ali de organização desses eventos, que eu questionei algumas coisas. Falei, nossa, a gente tinha sequencialmente, né? Acho que toda empresa de varejo tem ali uma sequência de eventos comerciais que você faz em cadeia. Primeiro acontece depois vai desdobrando ali as estratégias, né? Pilares como um todo. E a gente tem geralmente isso com distanciamento de 20 dias, né, de um mês ali. E aí eu falei, cara, por que a gente não aproveita, né, e não tem uma sinergia e não conecta isso para fazer num lugar só? E aí foi uma conversa de café, a gente foi desdobrando isso e aí passado uma semana a gente falou, tá, vamos ver o que pode acontecer com isso. E é um dos pilares que eu acho que uma área de compras, uma área de negociação, ela tem que estar atenta, que é sobre você consolidar as demandas que você tem. Da hora que você fala em evento, fala, pô, Carla, como é que eu consolido esse volume inteiro? Depende de muita saliva e boa vontade, porque você tem que conversar com muita gente, você tem que articular muita coisa, você tem que trazer para dentro de casa muita coisa, você tem que fazer orquestrar ali, né, públicos distintos e diferentes, mas você consegue ganhar na sinergia da consolidação. Então, putz, eu vou fazer 4 eventos. E se eu fizer no mesmo lugar? Né? O que eu ganho de eficiência? Se eu fizer uma negociação grande com o mesmo hotel, né? Parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, colocado no papel. E se você ganha muito mais força na negociação. Você pega 20 dias seguidos de um espaço de eventos, de um hotel. Né? Porque você busca o hotel como um todo, então você ganha naquela escala. A hora que você olha para as ativações que você vai fazer, né? Você pega o exemplo dessa feira que tem aqui hoje, a quantidade de painéis, a quantidade de material impresso, a hora que você olha para isso tudo e você vai para um mercado onde você quer trazer ali, né? A gente brinca, a gente fez até uma cidade onde trouxe inovação, você quer mostrar coisas novas, produtos, enfim, uma série de coisas que você vai botar ali no mercado, então é um momento também de showroom ali de certas coisas. E você acaba fazendo aquilo, desmonta, joga fora, faz de novo, desmonta, joga fora, porque, né, eu não sei se é claro para todo mundo, mas no final, assim, você não consegue reaproveitar. Não pode guardar para usar depois. Tá, mas a logística disso também não é algo barato. A armazenagem não é algo viável e barato. A cenografia de um evento, como você vai desmontar, guardar, montar de novo 3, 4 vezes, né? Tem coisas que até dá para fazer, assim, eu acho que dependendo, você até guarda uma coisa ou outra, mas geralmente, assim, você não guarda. E você fazendo, você ganha em escala, né? Você tem uma economia, inclusive, do pilar realmente ecológico, né? De SG, você consolida. E aí você tem o que eu considero, né? Você como
um empresário, né, que Aham. está ali nesse setor. Para você também é muito vantagem Nossa. quando você fala, putz, se ao invés de eu te dar um evento, eu te dou 4, Uhum. né? E Sim. se ao invés de eu te dar um disso, eu faço numa escala maior. E aí você também é bom para você, é bom para a gente, é bom para todo mundo. Uhum. É muito bonito falar e parece muito fácil, né? Falar, que legal, nossa, por que eu não pensei nisso e já não faço isso toda hora? Mas orquestrar isso tudo é bem trabalhoso, porque tem muita gente envolvida no Imagina. processo como um todo. Não, porque são eventos, como eu falei aqui, de públicos totalmente distintos, né? Não é assim, a mesma galera só vai mudando, não. Agora vem uma parte do time, depois na semana que vem outra. Não, não é É isso. isso. É, até o teu público interno ali, os times que organizam cada um desses eventos, eu imagino que são times distintos. Então você precisa botar muita gente São times na distintos. mesma sala para É, conversar. você tem desde franqueados a revendedores, você tem públicos diferentes. Então você vai ter um público que às vezes não teria aquele glamour todo ali no seu evento, não porque não merece, mas porque não faz parte do core da entrega daquilo. Sim. E aí quando você faz em escala, você ganha. Porque, né, meio que quem é maior ajuda ali aquele que é menor e todo mundo acaba tendo esse benefício como um todo. Então, enfim, ganha para todos os lados. Eu acho que o papel de estratégia de uma área negociadora é olhar para esse 360. E você sabe que no Mercado Livre também a gente costumava fazer isso para eventos de final de ano, né? Enfim, uma empresa de 22 mil pessoas ali, gigante como era. O final de ano era escalonado, né? Ao invés de fazer uma big festa, você fazia algumas festas onde você deixava o cenário montado ali por uma semana, Sim. você fazia as divisões das diretorias e meio que você reaproveitava o mesmo espaço tendo festa todo dia. Para quem trabalha é péssimo, para quem é o convidado tá tudo certo. Então você também ganha em estrutura, né? Sim. Enfim, nessa montagem, desmontagem, você consegue entregar mais com menos. Mas para quem trabalha é bom também. Eu comecei com a Fresaria Eventos, né? A gente sou sócio da Fresaria Eventos até hoje, não estou mais na operação, que é uma empresa de audiovisual. E a gente achava maravilhoso quando tinha 2, 3 eventos em sequência. Por quê? Porque o maior trabalho de uma empresa de audiovisual é transportar toda a logística, daí montar tudo aquilo, testar tudo e tal. Verdade. Quando você só faz adaptações, porque nem sempre é idêntico, né? Você faz adaptações, muda alguma coisa, mas mantendo a estrutura maior, isso facilita muito para o fornecedor, reduz custo dele também, reduz desperdício, né? Aí sustentabilidade e outra qualidade também do trabalho de quem está prestando serviço, porque Total, ele está total. ali basicamente fazendo ajustes, fazendo a operação, né? E não mais a montagem e desmontagem. Então, bem legal. Mas isso, Carla, isso eu imagino que é algo, esse olhar, esse teu olhar estratégico, esse teu olhar nesse detalhe, isso vem com uma bagagem também de experiência aí, de ter visto isso, de ter feito, de ter validado, né? Porque como é que você teve esse insight? Assim, você estava dizendo que foi naquele evento que a gente estava no Ibirapuera, ali, né? Que foi na É. Bienal ali no Ibirapuera, né? Você olhou tudo aquilo e aí falou, pô, eu preciso fazer mais com menos, aqui tem um caminho. É, acho que assim, eu tinha acabado de chegar, são as perguntas de principiantes, né? Por isso que é bom a gente oxigenar de vez em quando. Porque às vezes quem não está enviesado o processo, você olha e fala, nossa, por que eu não. Né? Às vezes uma pergunta muito óbvia ali. É, Mas é claro que teve uma troca muito grande com um time ali também que é experto disso. Mas eu acho que assim, eu aprendi algumas coisas errando pra caramba, né? sim. Porque hoje pode até parecer que algumas coisas se tornam mais fáceis de execução, mas eu acho que o relacionamento com as agências, a importância de você não desgastar o mercado com parceiros novos e bids a todo instante, o quanto é importante você cuidar só não da entrada do parceiro, mas dele na trajetória ali dentro, e não Sim. só delegar isso para a área de marketing, a tua corresponsabilidade em checar de vez em quando se está tudo certo, em ser aquele porta-voz dos recados mais difíceis, né? Eu brinco, ninguém me chama para dar elogio pro, né? Geralmente quando alguém me chama é porque alguma coisa deu muito errado. Uhum. E alguém precisa de uma ajuda ali, e daí você entra como a mediadora, né, muitas Sim. vezes da história, como uma pessoa neutra, para tentar ajudar ambos os interesses ali. Então, tem um pouco desse papel que faz parte, é importante. Não, e é super. E eu imagino que você faz um trabalho de manutenção desses parceiros o ano todo também. Como é que
Você trabalha muito com dados que vão chegando dos times, que é de avaliação desses fornecedores. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês trabalham, que a gente recebe, é parceria com o time de segurança de dados, né? O time de TI de vocês está sempre nesse processo de homologação, né? A gente já passou por algumas homologações de segurança de dados e aí você tem que fazer a manutenção desse parceiro também. E como que é no dia a dia essa manutenção? Eu acho que tem a gestão mesmo ali, Sim. né? Tem uma parte que ela é um pouco, não é didática a palavra, mas ela é a governança, né? A Sim. governança desse parceiro. Isso precisa acontecer e tem todo um storytelling ali para isso, tem todo um dia a dia. A gente, inclusive, tem uma área ali específica que olha para isso. Geralmente você tem as áreas ali que fazem essa governança, a parte de compliance. E o que eu acho que, além disso, que é um pouco mais by the book, tem um checklist ali que você vai fazendo para classificar, que é a parte operacional, o cadastro, a história toda, tem essa parte que é o relacionamento e o entendimento se está dando match, se está fazendo sentido. Isso eu tenho formas de mensurar, Sim. né? E eu preciso fazer a classificação. Eu não posso descuidar da minha curva A, B ou dos meus parceiros estratégicos, né? E daí eu tenho, obviamente, ali as estratégias de categoria a cada X tempo por ano, que a gente chama, geralmente duas vezes por ano, onde de fato eu vou classificar, né? Quem são os meus parceiros sensíveis, quem são meus parceiros estratégicos, alocando ele nos quadrados corretos, eu vou ter o cuidado que eu preciso ter. Né? Então, assim, ele é muito específico para isso. Se ele é muito específico para isso e eu não tenho concorrência no mercado, como é que eu cuido também para a gente criar uma relação saudável, né? Não criar uma relação de dependência tóxica? Enfim, e trazendo num overall, são alguns dos pilares, mas eu acho que o mais importante do que esse checklist, né, que são os dados, o compliance, como é que o cara atingiu, a sustentabilidade ali financeira, que eu acho que é importante, óbvio, esse checklist técnico, né, acho que essa é a palavra, técnico e qualitativo, eu acho que tem esse feeling também de entender se está funcionando, se está dando fit. Isso aí também é muito do relacionamento aí com o time, né? Com os times, né? Legal. Cara, estamos chegando ao fim aqui. Eu queria, assim, que se você puder deixar aí uma mensagem para os fornecedores de forma geral, né? Imagino que muitos dos que nos assistem aqui, nos ouvem, são fornecedores para o setor de eventos, né? A gente passou por um momento muito difícil na pandemia, né, Carlos? O setor de eventos como um todo, Sim. ele... foi assim, muitas empresas ficaram pelo caminho, muitos profissionais mudaram de área de atuação, né? Então, mas eu vejo muita gente boa, assim, no geral, eu vejo os fornecedores de evento como um todo tentando entregar para o mercado o que tem de melhor, entregar mais por menos, fazer realmente construir soluções para os problemas reais, né? Mas é sempre um desafio, como você mesmo sabe, essas empresas, esses fornecedores, assim como nós, passar pelos processos de homologação, ainda mais de empresas tão grandes quanto vocês. Se você pudesse deixar aí, né, algumas dicas, quem sabe, não sei se o nome seria esse, né? O que você diria aí para essas empresas que querem entrar em grandes companhias, né? O que você poderia dizer para essa turma? Eu acho que assim, ninguém é pequeno demais que não possa atender um grande e ninguém é grande demais que não possa atender um pequeno, né? Legal. Parece uma frase feita, mas eu acho que importante é ter muito nichado qual é o teu diferencial na história toda. E tentar passar isso para o cliente. Eu recebo assim, uma quantidade muito grande de parceiros todos os dias, acessando, vamos tomar um café, bater um papo, né? Muita gente tentando entrar. Seu LinkedIn deve ser uma loucura, né? Acaba que assim, às vezes você não consegue nem dar atenção para todo mundo. Sim. Eu tento, à medida do possível, ser atenciosa, porque eu sei o quão difícil é o outro lado, você está tentando captar, fazer o teu, Claro. né? Fazer o teu match ali. Mas eu acho que precisa sempre estar atento aos momentos oportunos. Sim. Né? As janelas de oportunidade certa para eu conseguir conectar. E a janela certa é aquele momento onde eu tenho um job na mesa para ser resolvido. Esse job é complexo, ele é difícil, né? Então, como é que você agarra aquela oportunidade? E eu acho que depois que você ingressa, que você está dentro, o primeiro cuidado é importante atender com maestria e falar sim. Mas também é muito importante que a gente não fale sim para tudo. Porque você começa falando sim para tudo ali, né?
pede para trabalhar horas a mais, você trabalha, pede para entregar um escopo dobrado 30 vezes você vai fazer isso no primeiro porque você está conquistando o teu cliente. Sim. Eu acho que faz parte do momento 1 de conquista, mas pensando o quão tem que ser sustentável a relação, é importante que o parceiro entenda quais são os limites ali, faça o possível, mas vai entendendo seus limites, porque não é só sobre conseguir entrar. Eu já teve muito parceiro que lutou, o cara fala, entrou, e aí ele não consegue se manter naquilo, porque ele não fez os alinhamentos que ele precisava fazer, ele falou sim demais em alguns momentos, e quando ele precisou falar não, teve um complicador no meio da história e começou a não atender. Então eu acho que tem esse meio do caminho, assim, como é que você cuida da sustentação mesmo do seu negócio? Ele precisa ser sustentável a médio prazo. Porque mais difícil que entrar é se manter dentro. Olha, Carla, acho que escorreu uma lágrima aqui. Porque é legal ver você, né, na sua cadeira de compras de uma grande companhia dizer isso. Porque a gente vive isso, né, os pequenos fornecedores. Mas a gente tem esse lema aí, olha, se a gente disse sim, nós vamos até o fim para entregar. Mas dizer sim e não entregar é muito pior do que dizer não. Exato. Né? Dizer não porque não está no escopo mesmo é a forma mais honesta e justa com todo mundo de não criar um problema pior lá na frente, né? E Edu, você falou tudo, assim, eu acho que ser honesto nesse mercado de eventos Sim. onde a única certeza é que vai dar algum problema em algum momento, em alguma hora, né? Que bom que você sabe disso também. Muito, muito. Eu falo, a única certeza é que alguma coisa vai dar errado, né? Alguém vai faltar, alguma coisa vai chegar quebrada, tem muitos imprevistos ali, né? Mas o maior vai ser entregue. E é isso, é a transparência, né? A honestidade. E aí não é sobre, então eu não vou fazer o meu máximo. Sim, você vai fazer o teu máximo. Só que o teu máximo precisa ser sustentável também. Você vai conseguir manter esse máximo depois? Né? Então acho que é isso. Mais importante que entregar com maestria é você entregar com a tua responsabilidade, com honestidade realmente, né? Acho que isso para mim é inegociável. Eu acho que se tem uma das coisas que eu posso hoje falar nessas relações comerciais que eu tenho aí no mercado há muito tempo, e é inegociável para mim, é a honestidade e a transparência dos parceiros. Não tem problema você errar, não tem problema você entender que não vai conseguir fazer aquilo, mas bota as cartas na mesa de uma forma transparente. Acho que quando a gente fala a verdade, nada mais sobrepõe-se a isso. Sim. É muito melhor e você vai criar um elo de confiança, né? E confiança a gente não cria só... Eu brinco, confiança a gente não cria nos bons momentos, né? Confiança com parceiro você cria na hora que deu merda, né? Pode botar um pi na palavra. Deu merda e você sentiu que, putz, ainda assim eu posso confiar que na hora que deu problema eu tinha alguém junto que não se lamentou ou foi oportunista na oportunidade do erro. Porque tem muito oportunista também, né? Tem um mercado ali que gira em outra sintonia. Sim. Mas ele soube usar da forma certa. Eu posso confiar que não é porque eu tiver isso, ele vai estar ali junto. Eu posso confiar que no momento que, Deus que me livre, eu tive uma pandemia, ambos vão ter um laço de ajuda. Sim. E eu acho que quando eu olho para os parceiros hoje, por isso que chama parceiro, né? Eu nem gosto de usar o termo fornecedor. Isso que eu acho legal isso, né? Quando eu falei com a Mayara também, ela disse, a gente não usa fornecedor, né? Parece uma relação mais fria e distante, né? Porque você só não, assim, você fornece, mas além de fornecer, você tem uma conexão com o meu negócio, né? E eu preciso de você para isso. Acaba se tornando uma extensão do seu time, né? Exato, é uma extensão, porque imagine, e da mesma forma como eu quero que você replique isso para sua cadeia. Eu não quero, porque, né, 80% de quem vai estar ali entregando o meu evento não são pessoas seu CLT do teu time, são terceiros que você trouxe. Né? Então, assim, eu preciso que aquelas pessoas também sejam pessoas que você escolheu com os mesmos critérios que a gente escolhe. Sim. Porque o evento acontece com 360. Enfim, são coisas que eu acredito que ajudam para o sucesso de um evento. Muito legal. Carla, assim, ó, sabe, essas informações é muito legal quando vindas de alguém como você, né? Eu costumo dizer para o meu time o seguinte, a forma como a gente reage a uma falha nossa, a forma como a gente lida, falhamos. E como você falou, acontece. Pode ser uma falha técnica de um equipamento, de tecnologia, pode ser uma falha humana e somos muito suscetíveis a erro.
Quando a gente falha, a forma como a gente lida com essa falha, com o nosso cliente, com quem está ao nosso redor, para mim diz muito mais sobre nós do que uma empresa que parece perfeita, que parece nunca cometer erros, né? Porque isso mostra o quanto realmente aquele fornecedor é parceiro de verdade. Exato. Quando ele abre mão, inclusive, faz um pouco mais, especialmente numa situação que envolveu um problema, porque houve essa situação. E aí você entende quem é parceiro de verdade, né? Então, muito bacana ouvir de você, que está do outro lado da mesa, que a gente, na verdade, está do mesmo lado. A gente está do mesmo lado, porque eu falo, o que eu mais quero é que vocês tenham sucesso. Sim. E eu brinco que muitas vezes eu até chego e digo, falo, cara, você tem certeza que você vai conseguir manter isso que você está me cobrando? Porque é natural, você bota um preço lá embaixo para entrar, porque você quer entrar, mas essa conta vai chegar no ano 2, no ano 3, ela vai chegar em algum momento ali. Então, acho que tem esse cuidado também. Daí, se me permite uma última coisinha aqui, eu participo também de um programa de mentoria para startups, né, dentro do grupo, que eu fui convidada, fiz ano passado, esse ano, enfim, eles me convidavam de novo e eu tô junto. E aí é engraçado porque eu escuto muito essa pergunta, né? E aí, ano passado, agora em finalzinho do ano, teve uma das startups que falou assim, pô, Carla, eu tô com muita dificuldade na área financeira, eu não consigo receber as coisas. Primeiro, as pessoas confundem tudo, né? As áreas ali, tem um pouco disso também. Mas ele fala, eu tô com muita dificuldade em entender como é que eu consigo fazer o negócio fluir depois que chega na área de compras. Porque eu vou lá, faço tudo com o meu cliente. Sim. Isso é muito típico de empresas menores que estão entrando. Porque geralmente você entra por um canal mais, puta, alguém conheceu, você vai resolver um problema da área técnica, e quando você vai ver, você já está lá dentro. E ele fala, beleza, eu faço, mas entre ter o ok, eu conseguir aprovar aquela proposta e eu fazer acontecer, e aí eu estava trocando e contando um pouco disso que eu estou contando aqui para você, contando um pouco da importância deles conectarem, descobrir quem são as pessoas certas, né? Acho que dentro da empresa, assim, não só o cara de marketing, que é para quem vai ele vai executar, mas quem são as pessoas que cuidam desse relacionamento ali dentro? Seja o nome que elas tiverem, muitas vezes vai estar dentro da área de compras, vai estar dentro da área de governança, conhecer essas etapas do processo. Né, para ele transitar com menos problema e ter sucesso. E são muitas perguntas como essa mesmo, assim, até de como eu precifico, o que eu tenho de melhor. É muita coisa técnica, é muita pergunta técnica, e no final que eu digo, cara, você pode ter a tua planilha mais perfeita, mais elaborada, porque hoje, né, com IAS faz muita coisa ali, traz muita coisa perfeita. Agora, se você realmente não tiver o pilar principal, que é a comunicação, a sensibilidade para entender os momentos, né? Sim. Os momentos, ter um momento de ação e não tiver a atitude da reação nos momentos certos, não vai funcionar. Você vai entrar e você vai cair. Mas é bacana porque geralmente startup vem de grandes profissionais que, né, que conhecem, que já tiveram ali no mercado, mas quando você chega nessa parte, você esbarra. Sim. Não, a gente já passou muito por isso e é complicado, porque às vezes, mas você falou uma chave, relacionamento com quem são as pessoas certas, até para que essas pessoas entendam, porque é muito difícil também, Carla, eu me coloco no teu lugar, teu time ali, né, que está ali aprovando, está liberando, sair uma grana de um orçamento definido, sem saber, sem conhecer muito bem. Então, essa ação de relacionamento, ela é importante por isso, né? Dar as caras, dizer quem é, o histórico que tem. Precisa mandar documentação, envia documentação, precisa de referências. Outro dia a gente preencheu um formulário gigante de um processo de homologação de uma área de compras de uma empresa, que tinha até quanto que era o nosso faturamento, quem eram os nossos 5 maiores concorrentes. Que loucura, eu tenho que dizer até quem são os meus concorrentes. Mas sim, beleza, precisa desses dados, esses dados são importantes. Eu acho que a transparência ela é muito, vale muito também nessa hora, né? Precisa enviar esses dados? Vou enviar, mas é muito importante também a gente bater um papo, a gente tenta sempre marcar uma reunião com o time de compras para conversar, explicar, mostrar o que a gente é, né? Então... acho que para o técnico a gente tem muitas soluções, né? Agora, quando você entra na parte do fazer um negócio mesmo, é onde o bicho pega. Eu acho que é ali que você tem mais oportunidade, assim. Porque o técnico hoje você resolve, né? Você sendo correto, você estando dentro da lei, digamos assim, né? Tendo a idoneidade ali, estando com tudo check, não tem porquê não fazer acontecer. Mas é importante, assim, muitas vezes eu acho que as empresas, principalmente as menores, elas negligenciam essa parte da governança.
E grande parte das empresas que eu vejo falhar e deixar de ser parceiros, dificilmente é só pela entrega final. A hora que você acompanha o processo como um todo, e olha que eu já tive que participar de muito extrato, né, muitas conversas difíceis assim, Sim. você vê que teve uma cadeia de gente pecando na governança. Uhum. Né? E aí, a hora que você chega lá em cima, que é o que eu comentei, acho que em algum momento contigo, a hora que você tem uma empresa, você está montando, você está criando aquilo, você está botando a tua cara ali para fazer o relacionamento, é muito maravilhoso, assim. Agora, como você consegue escalar isso? É. Na hora que eu realmente, que eu sempre pergunto, puta, tá, você está me apresentando esse material super maravilhoso aqui, mas na hora que eu te contratar, quem vai trabalhar comigo no dia a dia não é você, porque a tua hora custa muito cara. Quem que você vai colocar para fazer isso? E aí tudo isso é para fechar um pouco sobre as dificuldades de contratar serviço. Uhum. Porque é diferente do produto, do material que você tem aqui, do Muito. commodities. Nem sempre é tangível, né? Você está falando de criação, você está falando de, por mais que você tente tangibilizar, nem sempre é assim. Muitas variáveis envolvidas aí. A maior Muitas parte variáveis. deles com relacionamento, com pessoa, com comportamento, né? E aí... É isso. Muito bom. Carla, muito obrigado mesmo, assim, por ter dedicado esse tempo, ter vindo aqui, estar aqui com a gente, né? Eu sei que você está no evento também, vai aproveitar aqui o evento, mas é um privilégio poder bater um papo assim. Quem está nos assistindo, eu não tenho dúvida, assim, que esclarece muitas coisas, né? E humaniza mais. A gente vê que quem está ali no setor de compras é uma pessoa que analisa a outra pessoa também, né? Sim. E analisa o todo e olha o todo, né? Isso é bem bacana. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, super feliz, espero que eu tenha contribuído aí, enfim, contado um pouquinho da minha experiência e ajudado, quem sabe, novos parceiros, né, Sim. que querem estar no grupo. Obrigada. E vamos deixar o teu LinkedIn aí, né? Eu sei que a galera talvez vai te acionar aí, mas quem sabe chegam Claro, bons fornecedores pode aí. deixar, com certeza. A gente está sempre aberta É. para gente que esteja a fim de fazer acontecer e que, Sim. enfim, que esteja engajado ali. Seu LinkedIn é Carla Carla Bononi. Bononi mesmo, né? Carla Bononi. Nós vamos deixar também na É descrição isso. aqui do vídeo, né? Legal, bacana. E o pessoal te encontrar. E Grupo Tamo aí à Boticário, disposição. gente. Boticário e as marcas Boticário você também encontra aí nas redes sociais, né? Com certeza. E encontra, na verdade, tudo que é canto Tudo hoje, que é né? canto. Impressionante. Todos os eventos que eu... Graças a Deus. Muitos eventos onde eu tô, vocês estão presentes, a marca está Sim. presente, né? E tem muito do Gigante. teu trabalho. Imagina você ali, ó. Cada patrocínio, cada mídia, Do cada meu e de ação. 22 mil pessoas ali que fazem acontecer todos os dias, né? Desde o cara da embalagem, ao cara da logística, ao cara do marketing. São 22 mil pessoas no grupo 22 hoje. mil pessoas Que no legal. todo, 100%. Uma companhia de 50 e poucos anos, 60? Faz 50 anos ano que vem. Ano que vem. 49 anos esse ano. Jovem pelo tamanho já que você tornou. Gigante. Está sendo uma experiência profissional bem bacana, assim. Primeira empresa de varejo e está sendo super gostoso ali aprender. Mais uma para aprender qual é essa dinâmica de um segmento diferente. Legal, legal. Tá bom? É isso. Muito obrigado, Obrigada a tá, você. por esse tempo. Gente, ficamos aqui com mais esse episódio do podcast Eventos de Resultados. Lembrando que a gente está dentro da Feira EBS e olha que oportunidade, a Carla vai estar aqui num painel e a gente conseguiu trazê-la aqui para bater esse papo com a gente. Espero que tenha contribuído com você. Se você curtiu, compartilhe esse conteúdo aí com quem você conhece, algum fornecedor, alguém que precisa ouvir essas informações que são extremamente relevantes para quem, principalmente para quem é fornecedor de eventos, mas também para quem é promotor e organizador, para entender a cabeça de grandes companhias como o Grupo Boticário, né? Então é bem legal. Se você gostou, então, compartilha, se inscreve no nosso canal no YouTube, no Spotify e a gente volta em breve aí, muitos conteúdos aqui direto da Feira EBS. Beleza, até a próxima, valeu!